Distribuição de um abono para compensação pela deslocação em viatura própria do trabalhador ao serviço de entidade patronal tem implicações em sede de IRS e em sede de IRC. E neste vídeo vamos ver essas mesmas implicações e vamos resolver uma questão de exame relacionada com esta matéria, um exame de operações internas, onde a matéria dos quilómetros é abordada. Em primeiro lugar, no presente ano, o abono por deslocação em viatura própria do trabalhador, muito conhecido por quilómetros, está sujeito a um limite que é de 40 cêntimos por quilómetro. Até 40 cêntimos por quilómetro é não sujeito a IRS e a Segurança Social. Só ficará sujeito ultrapassando esse mesmo limite para efeitos fiscais. Se uma empresa pagar, por exemplo, 50 cêntimos ao quilómetro, ultrapassou em 10 cêntimos e 10 cêntimos vezes o número de quilómetros percorridos naquele mês estará sujeito ao IRS e à Segurança Social. Estes são os limites para o ano de 2025. Portanto, deslocação em viatura própria por quilómetro, sujeito ao limite fiscal de 40 cêntimos por quilómetro. Até 40 cêntimos é não sujeito, acima de 40 cêntimos será sujeito. É obrigatório as empresas, quando pagam este tipo de rendimento do trabalho dependente, quilómetros, ser declarado na DMR, na Declaração Mensal de Remunerações AT. A parte sujeita, ultrapassando o limite, será declarado juntamente com o vencimento e outros valores sujeitos através do código A. Caso a parte não sujeita, será declarado com o código A22. Estou a falar então da DMR-AT, Declaração Mensal de Remunerações AT, e, portanto, no quadro número 5, o rendimento é declarado a sua parte sujeita como um tipo de rendimento A, código A, juntamente com outros sejam sujeitos, e a parcela não sujeita terá de ter uma linha para aquele trabalhador em concreto, onde o tipo de rendimento será declarado com código A22, conforme as instruções da própria DMR-AT. Rendimentos não sujeitos, o código A22 para ajudas de custo e as tais deslocações em viatura do próprio, a parte não sujeita é declarada com código A22. Portanto, isto tem que ser declarado, quer a parte sujeita, quer a parte não sujeita, na Declaração Mensal de Remunerações AT. Para além disso, estes quilómetros têm que ser devidamente justificados, quer através de talões das portagens que os trabalhadores tragam para a empresa, bem como um mapa específico onde determinados elementos terão de ser contemplados. Um mapa de justificação de quilómetros, o mapa por deslocação em viatura própria, onde temos aqui os vários dias do mês, o local de origem, o local de destino, a justificação da viagem que foi feita na viatura própria, o número de quilómetros percorridos, isto ao longo de cada mês, não é? Temos aqui os vários dias e fazer a justificação nos dias em que o trabalhador se deslocou e depois o valor por cada quilómetro. Portanto, se a empresa pagar 40 cêntimos por cada quilómetro, não é sujeito a IRS e também não é sujeito à Segurança Social. Se a empresa pagar 50 cêntimos, excedeu o limite de 40 cêntimos, portanto o limite fiscal, o que significa que 10 cêntimos vezes o número de quilómetros percorridos estará sujeito ao IRS e à Segurança Social. Depois é preciso colocar o nome do trabalhador, a sua morada, data, número de identificação fiscal, a viatura que pertence ao trabalhador e a matrícula do mesmo. E, portanto, temos aqui um mapa que reúne os tais requisitos de justificação, mais documentos que o trabalhador tem de trazer.
Bom, posto isto, estas são algumas das implicações em sede de IRS. Também existem implicações em sede de IRC. Ou seja, para que o gasto seja fiscalmente dedutível, terá o mesmo de ser justificado a partir deste tal mapa que acabei agora de explicar. Além disso, ah, se efetivamente não existir mapa que justifique, não é fiscalmente dedutível e, portanto, terá de acrescer na declaração modelo 22, no quadro 07. Entretanto, em termos de tributações autónomas, que é uma matéria de IRC, estabelece o artigo 88 do Código do IRC o seguinte. Estamos então aqui no artigo 88, taxas de tributação autónoma, e o seu número 9 refere que são ainda tributados autonomamente à taxa de 5% os encargos efetuados ou suportados relativos a ajudas de custo e à compensação pela deslocação em viatura própria do trabalhador, é isto, ao serviço de entidade patronal, não faturados a clientes, escriturados a qualquer título, exceto na parte em que haja lugar a tributação em sede IRS na esfera do respectivo beneficiário. Ou seja, quando ultrapassa o tal limite de 40 cêntimos, não tem tributação autónoma. Mas a parte que não ficou sujeita a IRS, até aos tais 40 cêntimos, tem esta implicação: em sede IRC é tributado autonomamente à taxa de 5%. Isto acontece quer para ajudas de custo, quer para quilómetros. As parcelas que não sejam tributadas em sede IRS, porque não ultrapassaram os limites, estão sujeitas a tributação autónoma à taxa de 5%, isto em sede de IRC. Bom, vamos então fazer aqui uma questão de exame, a questão número 13 do exame de 11 de janeiro de 2025, o enunciado 2, a versão 1. E a questão diz-nos o seguinte: a sociedade mais habitação unipessoal limitada paga quilómetros ao seu gerente por deslocações em viatura própria para fiscalizar a evolução das obras. E no mês de dezembro de 2024, enviou ao contabilista certificado o comprovativo de pagamento de 1.200 euros referentes a 6.000 quilómetros efetuados ao serviço da sociedade. Portanto, 1.200 euros referentes a 6.000 quilómetros, isto dá 20 cêntimos ao quilómetro. E, portanto, 20 cêntimos ao quilómetro é um valor integralmente não sujeito. Quer seja em 2025, quer seja em 2024, porque em 2024 o limite era de 36 cêntimos por quilómetro. Mas tem que ser declarado na declaração mensal de remunerações. Mesmo a parte não sujeita tem que ir numa linha para o trabalhador, eu expliquei isso no início do vídeo, com o código A22. E a obra localiza-se a cerca de 150 quilómetros da sede. Para comprovar as deslocações, o gerente enviou ao contabilista certificado um mapa assinado, dando conta do percurso das deslocações, o tal mapa que eu expliquei inicialmente, requisito para que este gasto seja fiscalmente aceito em sede de IRC, e tem que cumprir todos os requisitos. Do motivo das mesmas, das deslocações e da matrícula e propriedade da viatura, apresentando ainda talões de portagem que comprovam a saída da sede e a saída na portagem da autoestrada mais próxima da obra, da zona da obra, e respectivo regresso. Portanto, está em conformidade. A questão número 13 refere o seguinte: tendo em consideração exclusivamente os elementos disponíveis, a afirmação verdadeira é: temos agora
4 afirmações, apenas uma é verdadeira. Vamos detectar aquela que é verdadeira para responder corretamente aqui à questão número 13. A linha A diz o seguinte: não se tendo excedido o limite fiscal do valor por quilómetro, o gerente não está obrigado a documentar as deslocações. O gerente está sempre obrigado a documentar as deslocações, é obrigado também ao preenchimento do tal mapa de deslocações e, portanto, a documentação das deslocações é sempre obrigatória, independentemente de o valor estar dentro dos limites fiscais. Portanto, a comprovação é necessária até para a aceitação fiscal do gasto em sede de IRC. E, portanto, esta primeira afirmação é incorreta, é falsa. Depois, a linha B. O gerente pode ser compensado das deslocações ao serviço da empresa através do pagamento de quilómetros em viatura própria, se as mesmas forem realizadas ao serviço de entidade. Tudo bem, correto. O abono deve constar da declaração mensal de remunerações, ainda que não seja tributado em IRS, pelo facto do pagamento se encontrar dentro dos limites fiscais. Isto é verdade. E, portanto, mesmo dentro dos limites fiscais, tem de ser declarado na DMR. A parte não sujeita é declarada com o código A22. Acabamos de ver isso e, portanto, a afirmação B é correta. Portanto, para já, esta será a resposta. Mas já agora vamos ver a linha C, que me diz que os gastos em causa só terão reflexo contabilístico no valor da produção em curso da obra se forem tributados em sede de IRS. O reconhecimento contabilístico do gasto e a sua imputação ao custo da produção da obra são independentes do tratamento fiscal em IRS na esfera do gerente. Portanto, esta é incorreta. A linha D. Os gerentes só podem deslocar-se em viatura própria para deslocações diárias para além de 20 quilómetros do domicílio necessário. É incorreto. Para efeitos de quilómetros, não está estabelecido um limite de quilómetros. Este limite, ele é correto, mas é para efeitos de ajudas de custo. Efetivamente, em termos de ajudas de custo, no que respeita aos pressupostos de atribuição de ajudas de custo, apenas há direito a ajudas de custo nas locações diárias que se realizem para além de 20 quilómetros do domicílio necessário e nas locações por dias sucessivos, que se realizarem para além de 50 quilómetros do mesmo domicílio. Mas isto é para efeitos de ajudas de custo. Estamos a falar aqui de quilómetros por utilização da viatura própria do trabalhador e, portanto, não se aplica aqui esta situação dos 20 quilómetros. Portanto, nesse sentido, a linha D é incorreta e, portanto, fica assim definido que para responder corretamente à questão número 13 teríamos a linha B. Ou seja, efetivamente, o pagamento de quilómetros, mesmo quando não tributado em sede IRS, por respeitar os limites legais, deve ser declarado na declaração mensal de remunerações e, portanto, ter também a documentação adequada, o mapa justificativo de quilómetros, as despesas que devem ser trazidas a nível de portagens e, portanto, a linha correta para responder à questão seria efetivamente a linha B. Não esquecer ainda que em sede de IRC falamos das ajudas de custo e, portanto, o artigo 23A, e para além das ajudas de custo, agora na verificação se o gasto é um encargo fiscalmente aceite, o artigo 23A de encargos não dedutíveis para efeitos fiscais refere no seu número 1 que não são dedutíveis para efeitos de determinação do lucro tributável os seguintes encargos, mesmo quando contabilizados como gastos do período de tributação,
E a linha H refere que as ajudas de custo e os encargos com compensação para deslocação em viatura própria do trabalhador ao serviço de entidade patronal, não faturados a clientes, escriturados a qualquer título, sempre que a entidade não possua, por cada pagamento efetuado, um mapa através do qual seja possível efetuar o controle das deslocações a que se referem aqueles encargos, designadamente os respectivos locais, tempo de permanência, objetivo e, no caso de locação em viatura própria do trabalhador, identificação da viatura e do respectivo proprietário, bem como o número de quilómetros percorridos, exceto na parte em que haja lugar a tributação em sede IRS na esfera do respectivo beneficiário. Portanto, a empresa terá de possuir um mapa para que o encargo seja dedutível. Se não possuir, trata-se de um encargo não dedutível e terá de acrescer na declaração modelo 22. Apenas esta nota em sede de IRC. Muito obrigado por ter visualizado este vídeo. Até uma próxima oportunidade. Até breve.